O cenário ele se torna hoje interessante para a pecuária, mesmo num cenário incerto, mesmo num cenário desafiador, porque a gente tem um cenário global de baixa oferta de carne, baixo estoque de carne nos últimos 20 anos. Então o Brasil ele se coloca numa posição muito estratégica, pensando sim na oferta e na disponibilidade, seja para o mercado brasileiro, seja no mercado mundial de carne bovina. Então o Brasil, com os menores custos, com alta competitividade, ele tem uma posição muito estratégica. Por isso a minha fala positiva no levar ao pecuarista a importância da pecuária que tem para a economia nacional nos próximos 5, 6 anos. A tecnologia tem que ser aliada, ela é muito essencial para o pecuarista e ela vai fazer com que o pecuarista permaneça no campo. Eu preciso produzir mais arrobas por hectare, eu preciso produzir mais quilogramas por animal para sim competir com outras culturas, mas principalmente reduzir custos de produção. Isso é uma tônica de qualquer indústria da economia no geral. Eu produzo mais para reduzir custo, eu tenho escala para ser competitivo. Então a tecnologia ela está embutida nesse contexto. A lógica é eu produzir mais com tecnologia disponível para conseguir um produto barato. Bom, em primeiro lugar a gente está falando sempre que a pecuária de corte é uma cadeia, né, que está pensando no Brasil, é uma cadeia global. Nós somos os maiores produtores em termos de rebanho e exportação. A gente fica um pouco atrás em termos de produção de carne nos Estados Unidos, mas a gente tem uma posição, de novo, muito estratégica. Então, a gente tem fatores que fogem da cadeia, que fogem do custo, que fogem da tecnologia utilizada, como políticas, barreiras tarifárias, não tarifárias, preferência do consumidor, efeitos climáticos. Então, a gente está falando de efeitos que estão fora da cadeia que podem impactar a decisão do pecuarista, a decisão do produtor. Então é importante mapear. Controlar é impossível, mas a gente precisa mapear essas interferências para tomar a melhor decisão. O Brasil realmente vem tendo uma posição muito importante no mundo, porque ele vem aumentando a produtividade e com isso produzindo mais carne por animal. Então a gente tem sim uma produção em nível escalar em relação ao mundo, que o mundo ele vem no contrário, reduzindo produção, estoque baixo e colocando essa situação brasileira de crescimento numa posição estratégica. Então hoje, quando a gente pensa em carne bovina e taxas de crescimento, os olhos se voltam para o Brasil. A gente cresceu, mas tem um espaço ainda muito interessante para crescer. Em termos médios, a gente está falando de um rendimento de carcaça de um boi brasileiro, algo em torno de 54, 55 no confinamento, de passo 50, 51, 52. A passo que na Argentina, algo em torno de 57, 58, ao passo que Estados Unidos 63 são os grandes competidores. Então, só para dar um exemplo, mas evoluiu com nutrição, sanidade, genética, todo o manejo junto com pastagem vem favorecendo, mas a gente tem um caminho a ser seguido aí para conseguir estar no nível máximo de produtividade que a pecuária exige. A gente tem sempre no final do ano, segundo semestre, um cenário onde eu tenho mais exportação do que o primeiro semestre, algo em torno de 20%. Temos uma dinâmica de renda muito maior do que o primeiro semestre, então temos 13º e não temos tantos impostos a serem pagos, então o dinheiro ele sobra, tanto para o mercado brasileiro, assim como vindo de exportação para a formação de estoque. Então, o cenário da demanda é favorável. Pela oferta, a gente tem o boi da entre-safra, o boi de confinamento, que pode sim ter um volume maior até meados de outubro, novembro, mas depois isso realmente diminui. Então, o cenário ele se torna bem interessante em termos de valorização de preço, seja para a carne, aí consequentemente para o boi gordo ao pecuarista. Infelizmente, a gente vem no Brasil números impressionantes, quando eu falo infelizmente, porque a gente tem desemprego nas menores taxas dos últimos anos, renda real, maior taxa, maior renda dos últimos anos. Em oposição a isso, temos o maior nível de endividamento da população, ou seja, de inadimplentes. Eu tenho população endividada, um grande número, mas que consegue pagar. Agora, eu tenho uma parte desse endividamento que não está conseguindo pagar. E isso vem representando 47 a 50% de toda a população. 78 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, essa inadimplência faz com que sobre menos renda para mim consumir, principalmente uma carne, principalmente um produto de valor agregado como é a carne bovina. Olha, diretamente para o mercado de carne bovina, a gente tem que sempre lembrar que pela baixa oferta no mundo e a necessidade de compra nos Estados Unidos,
as tarifas realmente vêm afetando pouco. A gente vem conseguindo ofertar carne para outros players e sim, a gente vem conseguindo dar uma dinâmica de fluxo de vendas bem interessante para a carne bovina, pensando no curto prazo. E pensando no longo prazo em efeitos indiretos, talvez sim, taxas de desemprego e renda caindo em outros setores podem afetar o consumo de carne bovina no mercado interno. Eu acredito que isso seja diluído ao longo do tempo com mais exportações, mas é claro que a gente precisa ficar atento. Mas no curto prazo as tarifas para a carne bovina vêm trazendo pouco impacto.